Todos, então, uma boa noite, obrigado, né, por estarem aqui conosco. Eu vou iniciar a gravação. Opa, alguém iniciou por mim já, show de bola. Pessoal, vou me apresentar para aqueles que não me conhecem e depois eu adentro, então, ao nosso tema, que talvez tenha despertado curiosidade. Eu acredito que só os curiosos, ou talvez aqueles que me conhecem que estão aqui nessa sala. Outros talvez foram para temas um pouco mais claros, né? Porque eu concordo com vocês que realmente é uma temática um pouco diferente. Mas vou me apresentar então para quem não me conhece. Eu sou o professor Luciano Coelho. Eu atuo na faculdade Palhoça. Atualmente estou coordenando o curso de análise e desenvolvimento de sistemas e o eixo de TI da faculdade. Sou também analista de negócios do grupo Nex, da empresa Nexera, aqui da Grande Florianópolis. Estou empreendendo também. Nós temos aí, junto com o professor Wender, junto com o professor Alex, iniciando uma empresa, chama-se Ciotec. Nós já estamos aí há alguns meses já operando, batemos um papo bem legal ontem com o professor Jaime a respeito dessa empresa e iniciei minha carreira fazendo site para vender quando eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos. E de lá para cá me apaixonei por tecnologia e vim então crescendo profissionalmente e conquistando as coisas através do 0 e 1, através do código em si. Sou um professor novo, sou um profissional novo, então, e fico extremamente ofendido quando me consideram velho, tá? Então, vamos partir aqui do princípio que nós estamos falando com um professor novinho, tá bom? Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas, tenho uma pós-graduação em segurança da informação, um MBA em gestão de projetos e atualmente também sou mestrando na Universidade Federal de Santa Catarina em informática em saúde. Então, pessoal, pelas minhas referências, pelas minhas credenciais, vocês já devem perceber que eu tenho uma certa experiência em várias áreas da tecnologia, mas eu sou um apaixonado por programação. Apesar de que escolhi conversar com vocês nessa semana acadêmica sobre um assunto que não é programação. Por isso que o nosso tema é: existe vida além do código? Meu Deus, Luciano, o que isso quer dizer? Porque essa temática é para despertar realmente a galera que está iniciando, a galera que está buscando aí uma colocação profissional. Eu vejo, e isso é uma prática comum, principalmente nos alunos de ADS, a pressa em querer codificar, a pressa em querer aprender uma linguagem de programação, a escolha da linguagem de programação. Eu vejo que existe uma grande curiosidade por parte de todos sobre qual a melhor linguagem de programação para se trabalhar, qual é a mais fácil para se aprender, qual é a que mais tem lugar no mercado, qual a que paga melhor. A galera tem muita dúvida no que diz respeito à programação. Mas, pessoal, eu também já fui assim. Quando eu iniciei a minha carreira, eu detestava programar. Pensa num cara que odiava programar. Eu dizia que eu poderia ser tudo na minha vida, menos programador, tá? E cheguei a ser, tá? Trabalhei servente de pedreiro, trabalhei de muitas outras coisas porque eu não queria saber de programar. Eu achava extremamente complexo, eu achava coisa de doido, eu não conseguia entender nada daquilo. Então, passei a faculdade inteira trocando trabalho com os colegas. Então, eu fazia de outras disciplinas que não eram de programação e outros colegas que já manjavam de programação faziam as atividades de programação para mim. Eu corri como pude da programação porque eu não gostava de programar. Até que a necessidade me fez aprender. E depois que eu aprendi, eu me pergunto por que eu demorei tanto para me apaixonar pela codificação, pela programação. E aí, galera, a carreira iniciou, principalmente quando eu tive a oportunidade de entrar, né, recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de porte grande, que é a Nexera. Eu cheguei com sangue no olho, cheio do gás, querendo programar tudo que visse pela frente.
E, né, falando um pouquinho, então, sobre programação, o professor falou aqui, que é a escolha de linguagem de programação. Então, atualmente, eu domino Java, Python e C++, porém, também tenho uma certa fluência em JavaScript, C, PHP e algumas tecnologias, alguns frameworks, como React e Angular, que eu preciso ter esse conhecimento para poder atender as demandas aqui da Nexera. Então, pessoal, eu não quero falar com vocês hoje sobre programação, mas eu quero mostrar para vocês e que vocês entendam que saber programar é apenas a ponta do iceberg da carreira de vocês. Eu não sei até onde vocês desejam ir e também não sei o que levou vocês a escolher trabalhar com tecnologia. Eu sei que o momento em que nós vivemos, todos precisam trabalhar. E a necessidade faz com que a gente tenha essas ansiedades e faz com que a gente queira aprender tudo muito rápido para que a gente possa ser inserido no mercado rapidamente. E aí é lógico, vamos aprender então a programar. É a primeira coisa que vem na mente do pessoal, né? Mas, galera, como eu falei para vocês, por experiência própria, é só a ponta do iceberg. Eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre arquitetura de sistemas, sobre processos de engenharia de software, sobre metodologias, sobre gestão de equipes, sobre gestão orçamentária em projetos de software, sobre equipes de desenvolvimento de software e, mais do que isso, o que vocês irão fazer como profissionais de desenvolvimento dentro de uma grande empresa de tecnologia. Vocês vão ser contratados como desenvolvedores, mas, Luciano, será que existe demanda para eu passar 40 horas por semana codificando durante a minha vida inteira? Não existe, pessoal. Tá? Então, aqui eu já quero surpreender vocês com uma fala de experiência própria. Eu passei 1 ano como analista de sistemas na Nexera. 1 ano completo. Tá? 95% do meu tempo foi em reunião, análise de código, debugando código, resolvendo problema externo e mexendo com qualquer outra coisa que não fosse programação. 95%, eu afirmo para vocês. Os outros 2% foi tomando café e 3% foi programando de fato. Eu cheguei a passar mês onde o máximo que eu programei foi um if e um else para colocar uma condição a mais no sistema que um usuário havia solicitado. Ele era cliente de um determinado banco e ele queria receber os relatórios daquele banco para um outro e-mail, que não era o e-mail padrão que ele usava na empresa. Então ele pediu, quando for esse e-mail aqui, eu não quero que envie para o meu e-mail padrão, eu quero que envie para o outro. Um mês inteiro, a única coisa que eu fiz foi, se banco igual tal código, manda para outro e-mail. Se não, manda para lá. O mês inteiro. Foi isso que eu programei. Tá, professor, e o que tu ficou fazendo no resto do mês? Como eu falei para vocês, existe vida além do código, pessoal. Muita vida além do código. Existem os processos organizacionais que justificam o salário do profissional de TI. Hoje, e eu posso afirmar isso para vocês com propriedade, um profissional de TI iniciante, programador, que já domine, aí 40% já tá bom, tá, pessoal? Que a gente não tá podendo exigir muito, infelizmente. Ele tá aí ganhando em torno de 4.500 a 6.000 reais, dependendo do nível de entrega e do profissional, da experiência do profissional, tá? É um recurso que custa dinheiro para a empresa. Isso aí, se a gente for colocar os custos de CLT, imposto que a empresa paga para ter esse profissional, ele não custa o 4,5 que é o salário dele, ele custa no mínimo uns 8. Né? Talvez aí o professor Jaime daqui a pouco possa complementar isso que eu estou falando, mas eu tenho quase certeza que ele custa quase o dobro para a empresa. Faz sentido, vocês acham, para uma empresa? O objetivo da empresa é ganhar dinheiro, tá, pessoal? Não existe empresa que foi fundada para esse papo de sem fins lucrativos é para poder lucrar mais e não dar satisfação para os outros, porque empresa foi feita para ganhar dinheiro. Senão não existiria, tá? Senão seria qualquer outra coisa. A gente precisa esclarecer
esses pontos. Não justifica eu ter uma equipe, como nós temos na Nexera, de aproximadamente 90 pessoas no setor de desenvolvimento, cada um ganhando no mínimo R$ 4.500, custando para a empresa 8, e esse cara, o máximo que ele desenvolver para mim é um if e um else no mês inteiro. Não justifica eu pagar isso para ele, porque um estagiário faria isso. Ou, sei lá, eu acho que até ensinando bem ensinadinho, eu acho que até o pessoal da portaria eu acho que conseguiria, porque não existe dificuldade em fazer isso, tá? Mas é aonde eu quero que vocês entendam. Esse sistema, o qual eu atuei colocando um if e um else, é um sistema legado, criado em 2006. Isso eu estou falando do ano passado, nós estávamos no ano de 2020, ou seja, o sistema já tinha 14 anos. Ele é em Java 6, para vocês terem ideia. Atuando em um JBoss 4. Galera, eu estou falando de tecnologias que talvez vocês nunca nem ouviram falar e nem vão ouvir. Porque do Java 6 para o Java 8 houve uma evolução enorme. E aí a gente tem um grande problema nesse tipo de produto, que é eu não consigo compilar esse meu sistema Java 6. O Google Chrome não aceita mais. O Chrome não compila, não executa. Qual que é, então, a alternativa? Faz tudo que precisa fazer no projeto Java 6, mas na hora de executar, de gerar o pacote EAR do sistema para poder executar, para poder, assim, ó, roda o sistema, eu tenho que dizer que ele é um Java 8 para o Chrome, navegador Chrome, e os demais, acredito que hoje nenhum vai aceitar o Java 6, poder ler. Aí tu me diz assim, tá, professor, por que não refaz toda a aplicação? Galera, eu não tenho profissional nem para manter a que eu tenho funcionando. Quem dirá para reescrever ela toda? Eu estou falando de um sistema de uma empresa com mais de 1 bilhão de faturamento por ano, rodando dentro desse sistema há mais de 14 anos. Eu tenho muita informação lá dentro. Eu tenho muito dado. Migrar esse sistema, garanto para vocês que daqui 30 anos ele vai continuar rodando e a gente vai ter que manter ele funcionando de alguma forma. Tem programação nisso tudo? Pergunto para vocês, onde é que está o código nisso tudo? Eu contei uma história aqui de 10 minutos e o que eu codifiquei em cima dessa história foram 2 linhas. If, else. Concordam comigo, galera, que existe vida além do código? Ou não? Vamos lá, falem aí. O professor é carente, participação de vocês é importante até para a gente poder enriquecer aqui o conteúdo. Uma coisa muito normal, pessoal, que eu observo demais, tanto nos desenvolvedores que eu tenho na Nexera, quanto os desenvolvedores que eu tenho na Ciotec, tanto naquilo que eu já pude ver na minha vida profissional. A galera sabe programar. Eu conheço cara que programa Python, Java, como eu jamais vou conseguir, eu acho, programar na minha vida. Programam muito. Se eu perguntar para ele qual é a diferença de uma linguagem de programação compilada para uma linguagem de programação interpretada, ele não sabe me dizer. Pergunto a vocês, a gente tem programador aqui na área, não? Tem algum programador aí que já trabalha, pleno, júnior, sênior? Professores também podem se manifestar se trabalharem com programação. Tem algum, não? Ou eu posso mentir à vontade hoje aqui que ninguém vai contestar porque é só eu e eu, você e mais ninguém. Então, só vi um kkk ali, então é sinal que eu posso, então. Então é tudo nosso. Brincadeira, pessoal. Galera, vocês precisam conhecer, tá? O objetivo dessa palestra é gerar insights, é gerar novidades para vocês, despertar vocês de itens que são básicos para que vocês possam migrar, adentrar a carreira de programador. Saber gerar um código em uma linguagem de programação não é ser programador, é ser escritor de código. Tem diferença. Escrever código, qualquer pessoa é capaz de escrever. Ser programador é um pouco diferente, tá? Porque vocês vão precisar conhecer. Por exemplo, quando eu falei para vocês que o meu problema com Java 6 é por causa que o Google Chrome não compila mais uma aplicação em Java 6, Java 1.6, vocês em uma reunião, como eu participei dessa reunião, precisam ter uma alternativa. Pô, eu sou o programador da aplicação, eu sou o analista de sistemas da aplicação. E o arquiteto me trouxe um problema. Luciano,
não executa a aplicação. O código não roda. Mas antes rodava, agora não roda mais, porque o Google Chrome atualizou, não foi a minha aplicação que atualizou, foi o Chrome que atualizou. E a aplicação parou. E agora? Vocês vão mexer no código? Por que vocês vão mexer no código? Porque se não teve a alteração no código e o sistema parou de funcionar, por que vocês vão mexer no código? Não faz sentido. O problema não está no código, ninguém mexeu ali. Então não tem como ter quebrado algo que ninguém mexeu, que estava funcionando e simplesmente parou. Foi a questão ambiental, foi a questão externa que fez o sistema parar. Então, se você é escritor de código que só sabe ler um código e escrever uma linha embaixo da outra, como é que você resolve esse tipo de problema? E aí você pode dizer, tá, Luciano, mas tem gente na empresa para resolver isso para mim? Tem. Você. Você é a pessoa que ganha uma faixa salarial de 4.500 a 6.000 reais por mês como programador júnior ou pleno para resolver esse tipo de problema. Tá? Eu tive uma experiência essa semana ainda, acho que antes de ontem, com um desenvolvedor que entrou, ele está na experiência, inclusive. E aí eu passei 3 demandas para esse desenvolvedor, para ele atuar, e ele não me deu retorno nenhum e eu estranhei. Porque na minha cabeça já era para ele ter me procurado no mesmo dia, porque eu sabia que a demanda tinha um certo nível de complexidade. Só que eu justamente passei porque eu preciso fazer com que esse profissional evolua de alguma forma. Se eu ficar passando só coisinha meia boca para ele, daqui 6 meses ele vai continuar sendo um programador pleno, ele nunca vai ser sênior. Então o meu objetivo é que ele seja sênior. Então eu passei uma demanda que desafiasse um pouquinho mais. Só que eu estranhei porque esse cara ficou 2 dias sem vir falar comigo. Aí eu imaginei, bom, ou eu sou muito ruim, porque na minha concepção já era para ele ter vindo falar comigo e me perguntar, ou eu não soube fazer a leitura direito, ou ele é muito bom, porque isso também pode acontecer. Às vezes a minha percepção é que, pô, isso aqui é difícil. E o cara pega, não, Luciano, isso aqui é fácil e eu resolvo. Eu fui nessa esperança. Quando eu fui falar com ele, sabe o que ele falou para mim? Perguntei, ô, cara, e aí, como é que tá aquelas demandas que eu te passei? Alguma dúvida? Conseguiu resolver e tal? Ele, não, cara, eu tentei ali umas 2, 3 vezes, não consegui muito evoluir. E aí eu parei e tô esperando vocês me passar outra coisa. Aí eu falei assim, não, mas espera aí, jogador. Vamos voltar um pouquinho a fita aí, porque eu acho que eu não entendi o que tu falou pra mim. Então tu pegou a demanda, tu não resolveu, tu não pediu ajuda, tu deixou ela de lado, tu ficou parado, sei lá, fazendo o quê? Assistindo Netflix, comendo pipoca, sei lá o que que tu ficou fazendo esses 2 dias. E tu falou pra mim que tu quer que eu te passe daí outra demanda? Não, parceiro, não é assim que se resolve o problema aqui na empresa. Aqui na empresa, a gente resolve o problema resolvendo a demanda. Então não existe a possibilidade de eu te dizer assim, pô, cara, tadinho de ti, a demanda era muito difícil, me devolve aqui que eu faço pra ti. E fica de boa aí assistindo aí o teu... Lançou a série nova do Netflix agora, né? Ó, spoiler, tá? Não assistam porque não vale a pena. Mas vambora. Enfim, falei, não, jogador, não é assim, tá? Não vou te dar outra demanda. Eu vou te dar essa demanda aqui. E agora eu vou melhorar para ti, então. Eu vou te dar um prazo. Eu preciso dela pronta até quarta-feira da semana que vem. Antes tu não tinha prazo. Antes era o tempo que tu queria para te poder aprender. Mas eu já vi que não funciona assim. Eu não falei isso para ele, mas eu dei o prazo porque eu já vi que ele é o tipo de desenvolvedor que ele não tem autonomia. Ele não tem gestão do tempo dele. Então eu tenho que gerir para ele. Então eu tenho que dizer, cara, isso aqui eu quero que tu me entregue até tal dia. Sabe por quê? Chegar na segunda, se ele ver que ele não evoluiu, ele vai me procurar. Luciano, daqui 2 dias eu tenho que te entregar a demanda e eu não consegui evoluir em nada, cara. Eu não consegui resolver. Ele vai vir me procurar. Detalhe, tá, pessoal? Eu já sei a resolução da demanda, tá? E eu sei que é eu que vou ter que resolver. E acredito que vai ser mais ou menos assim. Lá pela segunda ou terça ele deve me procurar e eu vou dizer para ele, cara, não é nós que vamos resolver essa demanda, porque não é, tá? A demanda não é nossa. A demanda é da infra, porque o problema tá lá, por causa que como teve a questão do home office, migraram os links das aplicações Oracle do sistema e ele está tentando rodar a aplicação com o link antigo, antes de ter migrado. E migrou. Aí agora o que está acontecendo? Ele está tentando consultar o dado na base e não está conseguindo. E está aparecendo outro erro para ele que não é o erro que eu quero que ele conserte. Pô, Luciane, e aí? Não vamos contar isso pro cara? Não. Sabe por quê? Porque ele é escritor de código e eu preciso formar ele um programador. Um programador, a primeira coisa que ele ia fazer é tenta rodar a bagaça. Tenta fazer funcionar. Antes de tentar resolver um problema, primeiro garante que o sistema não tem problema. Tenha uma visão sistêmica daquilo que está acontecendo.
Entenda que existe vida além do código, que aquela telinha preta ou branca, conforme você usa aí no seu computador, com o código que tu escreve, não é tudo. E digo mais, tá? Não é essencialmente aquilo que gera dinheiro para a empresa, que gera valor para a empresa. Porque eu posso escrever aquilo ali de outra forma, em outra linguagem, em outro jeito, criar outro sistema para fazer aquilo, mas o negócio da empresa não muda, o negócio da empresa continua sendo o mesmo. E aí, se o profissional não tiver essa visão sistêmica da coisa, se ele for uma pessoa focada extremamente no código em si, esse profissional, sabe o que vai acontecer? Ele está na experiência. Se ele não evoluir nos 90 dias, esse item, que inclusive semana que vem eu tenho que conversar com ele, que dá os 45 dias. Eu vou dar esse feedback para ele. Assim, meu parceiro, senta aqui, eu quero o teu bem, eu não quero o teu mal. E por querer o teu bem, eu preciso te dizer, tu é escritor de código. Eu preciso que tu seja um analista de sistema. Eu preciso que tu entenda, tu não é obrigado a saber que o link mudou, mas tu é obrigado a saber que tem um problema no link de comunicação com o banco de dados. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo que tu tinha que ter me falado lá no início. Luciano, tentei subir a aplicação e eu não estou conseguindo simular o erro porque está gerando outro erro. Não tem problema tu me pedir ajuda. O problema tem é passar uma semana, tu não vai fazer o que eu queria que tu fizesse, eu já teria resolvido isso aí antes de passar para ti, porque eu já identifiquei quando tu me mostrou, ô Luciano, não estou conseguindo por causa disso aqui, ele me mostrou, eu vi o erro, eu já sabia o que era. Só que eu não falei, porque eu estou na esperança de que até amanhã ele me chame e ele, tá? E aí vai mudar totalmente a minha concepção a respeito dele, talvez eu esteja errado. Mas ele vai sofrer um pouquinho. Por quê? Porque ele não entendeu que existe vida além do código. Tá, pessoal? O professor Jaime ali falou trabalhar pensando no resultado. Eu vou dar a palavra para o professor Jaime um pouquinho, porque eu estou compartilhando experiências técnicas aqui com vocês. Mas o professor Jaime ele já atua já há uma década na Digitro e ele também respira tecnologia como todos nós em uma área um pouco diferente. Então, professor, compartilha conosco alguma dificuldade que tu já teve aí na Digitro, na tua gestão, em função de um desenvolvedor teu que só era escritor de código, que não entendeu que existe vida além disso. Compartilha conosco alguma coisa, por gentileza. Então, Luciano, boa noite aí, o pessoal. Aí, parabéns aí para a galerinha aí que deixou de ver a Tiquitita para estar aqui conversando com a gente, abrindo as mentes, tentando se tornar pessoas melhores, né? Nossa intenção aqui é simplesmente abrir a cabeça de vocês para vertentes que a gente vê no nosso dia a dia. E como eu falei ontem, eu sou do negócio, né? O que a gente vê, né, no pessoal de desenvolvimento, né, é uma falta de conhecimento no peso que ele tem no orçamento da empresa. Tá? É entender que as 8 horas dele são 8 horas nobres porque são salários nobres. E uma empresa de tecnologia, que é a vertente do professor Luciano, que é a minha vertente onde a gente trabalha, ele é o principal ativo. Então, se ele entender que toda a atividade dele tem um valor agregado lá no final do mês, ele vai começar a pensar diferente, tá? Luciano, também a gente precisa fazer a meia-culpa, porque a gente também não explica essa situação para o nosso colaborador, entendeu? O que a gente coloca muitas vezes, e aí a culpa é um pouco de uma gestão engessada, é não explicar para ele que existe vida após o código, que ele vai gastar bastante tempo tentando resolver o problema lá do pessoal da comercial, em vez de estar trabalhando focado na aplicação e naquilo que ele precisa resolver, porque tem um cliente lá do outro lado querendo comprar. Tá? Então, muitas vezes, ele também é inserido numa situação onde ele não conhece o peso dele dentro da companhia, aonde para ele o que é vistoso e o que ele é cobrado é ficar na frente daquela telinha preta. Quando, na realidade, aquela telinha preta nada mais é que uma ferramenta para ele entregar o trabalho dele. Só que o trabalho dele é muito além de entregar as aplicações que são feitas na telinha preta. Ele precisa entender que ele faz parte de um orçamento, ele faz parte de um peso. E todo peso que ele não é bem gerido, que ele não é bem desenvolvido, gera um prejuízo. E esse prejuízo ele está sempre taxado num ciclo majestoso da finança que eu adoro, é o 30 dias. Então, toda vez que você posterga uma solução, que foi o que aconteceu no caso que você passou, você está postergando um custo nesses 30 dias que não vai retornar para a empresa. A empresa
está almejando aquele custo está na margem de contribuição da empresa, aquele 1, 2, 3% que a empresa perdeu ali não volta mais. E ele tem que entender que esse 1, 2, 3% que está ali pode ser revertido para ele através de quê? Através de um PPR, através de um aumento, através de uma ascensão de cargo, através de um benefício. Pensar com a cabeça do dono é difícil, Luciano. Por quê? Porque a gente marginaliza e acha que a gente está puxando o saco. Quando, na realidade, se a gente gosta do trampo onde a gente está inserido, a gente quer ficar o mais tempo possível. E aí, como nas empresas de tecnologia, essa galera aí é o principal ativo, e devido a essa volatilidade que está aí no nosso mercado, onde vocês estão em evidência, não tem como ser diferente, vocês é que colocam o bagaço aí para funcionar mesmo, tá? Acaba despercebido. Então, eu acredito que falta, pelo lado da empresa, um introdutório bacana para esse pessoal, principalmente vocês que não estão nem aí, tá? Uma filosofia diferente para vocês, porque vocês têm que trabalhar por entrega. Vocês não podem trabalhar num cronograma, vocês têm que trabalhar por entrega. É claro que nessa entrega tem que ter um tempo para vocês fazer o trabalho, mas vocês não podem ser cobrados por uma jornada de trabalho, porque até mesmo dependendo da complexidade do trabalho de vocês vão preferir fazer de madrugada. Vocês vão preferir ficar 48 horas trabalhando aqui e dali do que vir trabalhar as 8 horas, parar e ir para casa jogar na gaveta, aonde na realidade vocês vão precisar de 16 para poder trabalhar mais. Mas que para isso aconteça, vocês precisam entender o peso de vocês na companhia. Vocês precisam entender o impacto de vocês financeiramente na companhia. E muitos de vocês não sabem. Experiência própria do lugar onde eu trabalho. Se você perguntar como é que está a meta de venda para o pessoal aqui do desenvolvimento, eles não vão saber. Mas se você perguntar quanto bug ele resolveu durante 1 hora de trabalho, ele vai te responder na tampa. Então, eu acho que precisa ser um pouco mais maleável. De um lado, precisa se inteirar um pouco mais da visão sistêmica, qual é o impacto do meu trabalho lá no cliente, não é nem para a empresa, tá? É lá no cliente. E a empresa também precisa entender que a formação do cara é uma formação para ele gerar valor e agregar o valor ao trabalho. Então, eu acho aí que tem uma meia-culpa dos dois lados, tá, Luciano? Show. Concordo, mas aquilo que a gente conversou ontem, na meia-culpa minha e tua, eu corro atrás daquilo que, que é a minha obrigação, porque a cobrança é diferente também. Eu não sei como funciona na Distro, mas na Nexera eu sou cobrado, por exemplo, hoje eu sou muito cobrado porque eu fui agraciado com uma promoção que eu não pedi, e que talvez eu nem sei se eu queria, para trabalhar com uma equipe que é a porta de entrada da empresa, é onde entra o dinheiro. E aí, o que eu ouvi no ato de assumir a minha função, diga-se de passagem, uma função para a qual eu não me julgava preparado, e ainda não me julgo, e ainda está um pouco difícil de entender, foi o seguinte: Luciano, cara, faz o que tu quiser, mas é o seguinte, não pode parar. Porque se parar, a empresa para de ganhar dinheiro. E se a empresa parar de ganhar dinheiro, cara, quem vai te ligar é o dono da empresa. Porque ele vai saber que ele está perdendo dinheiro. Porque a Nexera trabalha por fluxo de dado no sistema. Então, se a informação está girando ali dentro, nós estamos ganhando dinheiro. Se a informação para, a gente perde dinheiro. A minha equipe cuida da implantação do cliente, ou seja, quando ele vai começar a lançar arquivo dentro da empresa. Se ele não lança o arquivo, ele não paga. Se ele não paga, a empresa não ganha dinheiro. Então, a missão é essa. Cara, como que tu trabalha de uma forma... a minha cobrança é exatamente essa. O que eu escuto nas reuniões que eu tenho toda segunda-feira abençoada é o seguinte: Luciano, parou essa semana? Não parou. Ah, então tá bom, cara. Pô, show de bola. Segue que tá fazendo um bom trabalho. Cara, o bagulho tá pegando fogo. Tá estourando, pegando fogo. E na cabeça dele, por quê? Porque é a mente do dono. Cara, o arquivo tá girando, tá transacionando, tá gerando valor financeiro para a empresa. Cara, tá top. Para ele tá top. Tecnicamente, falando lá de cá, tá horrível. Tá pegando fogo, tá estourando tudo. E tá mesmo. Mas a gente tem que
sambar como pode, mas a preocupação nossa, Jaime, é o seguinte: quem vai ser o meu profissional daqui 5 anos para manter esse sistema girando, cara? Eu tô formando aí 2 turmas de ADS aqui na Palhoça, velho. Cara, a galera, uma se apaixonou pelo Python e a outra, eu acho que eu vou arrancar essa tecnologia da vida, da faculdade. Tô pensando ainda, porque a galera vislumbra e é natural que isso aconteça, ir para o mais fácil. Mais fácil, tá? Bem entre aspas mesmo, porque a experiência vai mostrar para essa galera aí que existe um certo equívoco nesse sentido. Mas eu confesso e eu concordo. Aprender Python é muito mais fácil do que aprender Java. Show. Mas, cara, Java tá liderando o ranking de linguagem de programação mais usada no mundo por anos. Eu tenho o sistema Nexera, um exemplo. 90% das aplicações da Nexera trabalham ou em Java ou em C, que é mais antigo que o Java ainda. Cara, quem é o profissional que vai manter o sistema da Nexera rodando daqui 5 anos? Se a galera não tá afim de aprender algo que a tecnologia é ultrapassada, mas galera, tá dando dinheiro, tá? É o que tá dando dinheiro. E aí, professor, eu fui chamado a atenção na empresa porque todo candidato que eu entrevisto não escolhe vir para a empresa. O cara vai para outro canto. O cara não vem. Eu fiz 5 entrevistas, das 5, 3 correram, 2 vieram. Porque 2 ainda eram meus amigos, os outros 3 fugiram. Por quê? Porque eu tenho que falar isso pro cara, assim, meu parceiro, tu vai trabalhar com sistema legado, a tecnologia Java 6, tu vai atuar em resolução de bug. É uma coisa que eu preciso que vocês aqui, galera, entendam. A programação que vocês estão aprendendo na faculdade é uma base para inserir vocês no mercado. Não vai ter como todo dia chegar na empresa e criar um projeto novo no Eclipse, ou no NetBeans, ou no VS Code, ou o que vocês forem colocar, tá? Marcelão jogou a culpa pra mim, né? Show de bola. Já te esgaçou ali. Já sabe que não vai ser um conceito ótimo esse semestre. Então ele já vai buscar o bom. Deixa ele comigo. Mas sim, com certeza. Por quê? Porque eu não posso negar que existe uma evolução dessa linguagem. O Python, ele tá crescendo. Ele tá ganhando lugar no mercado. E eu não tenho problema em que os alunos aprendam isso e entendam isso. E muito pelo contrário, eu acho que vão ganhar muito dinheiro. Mas agora tentar achar que ir pelo caminho do mais fácil, vocês estão olhando só o código. Vocês não estão enxergando além do código. Vocês não estão vendo que existe vida além disso. É isso que eu quero que vocês entendam. Luciano, aí também tem a falsa impressão de que existe um mundo perfeito e que as coisas migram instantaneamente, né? E acaba esquecendo que na vida tem um legado. E é difícil a gente conseguir migrar esse legado. Então, as mesmas tecnologias, aquelas que não estão em evidência, elas têm um certo tempo, elas têm uma certa maturidade até que a gente consiga inverter essa tecnologia e fazer com que essa nova tecnologia vire a tendência. Enquanto isso, o pau está rolando. E o que a gente precisa entender quando o pau rola é que o machado vai vir nas costas. E se vem nas costas, a gente precisa tirar as costas do lugar. Como é que eu tiro as costas da frente do machado? Resolvendo os problemas que aqui estão. Então, às vezes, nem sempre o fácil vai ser rentável. A gente tem experiências aqui de tecnologias um pouco mais... não vou dizer ultrapassada, porque essas coisas é muito volátil, mas tecnologias não tão modernas, não tão atuais, melhor, onde os caras ganham muito mais do que os caras da tecnologia atual. Por quê? Porque não tem essa galera, ela não quer sofrer, ela não quer ficar ali parada, estudando, vendo a situação, ela vai pelo mais fácil. Né? Mas a ideia é entender que nem toda empresa já começa nessa tecnologia mais avançada. Ela tem um legado e esse legado precisa ser sustentado. E quando a gente entra numa empresa, a gente não escolhe o lugar onde a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar onde falta a demanda. E a demanda, muitas vezes, é para cuidar daquela linguagem onde nem tanta gente quer trabalhar.
Por quê? Porque a gente falta a demanda. É mais uma coisa, é não pensar no resultado, é não pensar em carreira. Você pode muito bem ser um cara atual e trabalhar com as maiores tecnologias, mas você precisa ter uma base sustentável. Precisa ser um profissional onde tu tem um leque de opções. E não ser igual ao outro, porque daí a tua concorrência já aumenta automaticamente, na medida em que você é diferente e eu não acredito que todo colaborador tem que ser tratado igual, não existe isso, tem colaboradores e colaboradores, e aonde tu se destaca é quando você consegue fazer o diferente. Quando que eu faço o diferente? Quando eu visto a camisa e trabalho pelo meu resultado. Se eu tenho que resolver esse problema, eu vou resolver o mais breve possível. Por quê? Porque com certeza eles vão me dar um outro. E eu vou ser o cara de confiança daquela equipe. Porque toda vez que tiver um problema, eu vou ser procurado. Se eu vou ser procurado, eu vou ser o cara mais valorizado. E aí eu deixo o ciúminho de lado. Então é muito mais do que realmente fazer um bom trabalho dentro da empresa. É pensar em carreira. É pensar no conhecimento que tu leva, né? O que a gente é remunerado e onde a gente se destaca é quando a gente tem um conhecimento diferenciado dos demais. Então essa galerinha nova aí que não tem muita paciência para esperar o aprendizado vir organicamente, já quer já incorporar todas as situações, dá uma parada, dá uma refletida, né? Cadencia, né? Nada como a experiência do tempo, o aprendizado, apanhar um pouquinho é bacana porque na dor a gente aprende muito mais do que no amor, né? E pensa no resultado, naquilo, começa a ter uma perspectiva de carreira, em vez de um bom trabalho, né? Que hoje mudou muito. Antigamente a gente ia para uma empresa e queria uma boa empresa para trabalhar e depois pensava na evolução. Hoje não, hoje a gente quer saber da evolução e esquece de trabalhar numa boa carreira. Então, galerinha aí, ó, vai na dica do Luciano que existe muita vida depois do código. O código é só um meio de tu ganhar dinheiro. Só que para te ganhar dinheiro, tu precisa respeitar um monte de situações, inclusive o relacionamento entre você, seu par, seu chefe, sua empresa, seu dinheiro, sua família, e uma série de situações. Principalmente. Até porque, né, para encerrar esse debate de linguagem de programação, que isso aí daria muita conversa ainda, e acho top esse tipo de discussão, e deixar claro que se eu tivesse que escolher hoje para iniciar uma aplicação, eu escolheria o Python. A Ciotec, a nossa empresa, nós usamos o Python. E eu não uso nada do Java. Aí tu pode me perguntar, pô, Luciano, mas tu estás aí falando? Não, sim. Eu não falei que o Python é ruim, muito pelo contrário. Ele é excelente para eu começar algo do zero, bem especificado, bem arquitetado, que eu sei que vai funcionar. Eu estou falando em oportunidade, que foi o que o professor Jaime falou, tá? Oportunidade, ela vai além do código, vai além do Python, ela vai além do Java, ela vai além de tudo isso, tá? O Python pode ser uma linguagem de aprendizagem de iniciação? Com certeza. Assim, mas o mercado precisa que vocês saibam ler um código Java, que vocês saibam ler um código JavaScript, que vocês saibam ler um código C, que vocês saibam a diferença entre elas. O mercado precisa disso, tá? Porque como o professor Jaime falou, a minha equipe, nós trabalhamos com 38 projetos na minha equipe da Nexera. 38, galera. 38. Eu tenho projeto que tem 3 linguagens de programação no mesmo projeto. C, Python e Java. As 3 no mesmo projeto. Pergunto para vocês, tem como ser gestor de uma equipe que trabalha com esse monte de linguagem de programação sem ter pelo menos uma noção de como todo funciona? Por que eu estou falando isso? Eu quero chegar num ponto além do código chamado algoritmo, que a galera geralmente negligencia o estudo do algoritmo. A galera quer aprender a linguagem de programação. Como é que eu faço isso no Python? Como é que eu faço no Java, no JavaScript, no Hub? A galera esquece do algoritmo. Galera, o algoritmo, se existe vida além do código, eu poderia chamar ela de algoritmo para os programadores, tá? É a base de tudo. E não só da programação, mas da rotina organizacional, porque as empresas, grandes empresas de tecnologia, elas são geridas através de um algoritmo. Vocês conseguem entender muito claramente como é que ela se organiza, como é que ela funciona, somente olhando de fora, observando, esquecendo da programação. Metodologia, a gente estuda elas de forma bem corrida, porque em 2 anos e meio a gente, infelizmente, não tem tempo para ver tudo. Mas saber muito o Scrum hoje não é suficiente.
saber muito Kanban também não. Por quê? Porque a Nexera, por exemplo, nós temos autonomia para definir qual é o tipo de metodologia que nós vamos aplicar na nossa equipe. Eu posso trabalhar tanto com uma quanto com a outra, como eu posso trabalhar com as duas. No nosso caso, nós trabalhamos com as duas. Softwares de gestão, não sei se na Distro usam também. Na Nexera a gente usa o Gira. Nexera, Softplan, outras empresas. Não sei se a Distro também usa, Jaime, o Gira? Ou é outro sistema? Não, hoje a gente trabalha com vários softwares. Trabalha com Senior, trabalha com TOTUS, trabalha com um gestor de intranet próprio. Então a gente tem uns 4, 5 Ah, tá. aplicações aqui para fazer a gestão e gerar as nossas informações mais gerenciais. A Distro, pra galera entender, ela é um pouquinho isolada, assim, das coisas, tá? Ela tem umas questões de segurança, assim, que é um pouquinho mais... enfim, eu sou um pouco contrariado com as metodologias da Distro, mas é uma grande empresa e ela precisa até pelo público qual ela atende, né? Ela atende aí exército, ela atende... então ela precisa ter realmente esses cuidados. Mas uma coisa que me surpreendeu foi justamente isso, tá? Eu não tinha tido uma experiência com um software como o Gira, por exemplo, antes da Nexera. E eu achei extraordinário, tá? Talvez fique aí na listinha de insights de vocês para vocês darem uma pesquisadinha depois, tá? O Marcelão falou mal de mim lá em cima, mas agora elogiar que a gente viu o Gira semana passada não elogia, né? Tô de olho em vocês, hein? Tô anotando tudo na minha agendinha aqui. Mas, galera da faculdade, peçam para dar uma olhadinha, tá? Nem que seja numa palestra ou em qualquer outra coisa, tá? Porque a maioria das empresas hoje utilizam essa ferramenta como gestão de demandas, que é onde a gente tem todo o histórico daquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, eu não consigo saber o que os 8 desenvolvedores que trabalham comigo estão fazendo ao mesmo tempo. Eu não consigo ter essa visão, porque eu estou em outras reuniões, eu estou resolvendo outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso saber o que eles estão fazendo, porque eu sou cobrado por isso. Então, eu tenho uma facilidade muito grande que o Gira me fornece para que, quando eu sou cobrado por determinada demanda, ela tem um código. Eu jogo o código dela no Gira e lá eu tenho todo o histórico. Então eu sei quando o desenvolvedor começou, eu sei quantas horas ele analisou, eu sei o que ele codificou. Se teve algum problema no meio do caminho, eu sei para quem que ele pediu ajuda, eu sei se ele já teve retorno, se ele não teve. Então eu tenho vários argumentos que eu consigo passar no momento de resolução. Porque uma coisa, galera, que vocês precisam ter em mente é que basicamente, a carreira inteira de vocês vão trabalhar com resolução de problemas. Porque uma empresa, quando contrata vocês, geralmente ela já está ganhando dinheiro por um sistema que já está funcionando. A coisa já está acontecendo, tá? Geralmente, desenvolvedores mais experientes, eles vão atuando nas evoluções. Por quê? Porque existe toda uma parte de arquitetura que envolve a evolução das aplicações que vai além do código. Então, a gente precisa de pessoas que tenham experiência, principalmente na parte de negócio, para saber onde ela pode mexer, onde ela não pode, qual o impacto de determinada melhoria, tá? Que é muito comum nós sermos solicitados por isso. Mas agora o bug, pessoal, é prioridade sempre. Por quê? Porque o sistema é o que traz o dinheiro para dentro da empresa. Eu sou uma empresa de tecnologia, eu vendo o quê? Eu vendo software. O software precisa estar operando. Porque se ele não operar, eu não ganho. Tá? É a mesma coisa se eu tenho uma loja. Se eu trabalhar de porta fechada, o dinheiro não entra. Por quê? Porque o cliente não consome o meu produto. Tecnologia é a mesma coisa. Então, bug, ele tem um nível de prioridade sempre superior. E aí, galera, vocês dizem assim, mas é difícil um sistema da bug, porque tem teste, tem processo de qualidade, processo de teste, e coisa arada, e coisa arada, e coisa arada. Galera, tem. Tá? Por quê? Porque o sistema também opera com sistemas terceiros, tem o fator externo, ser humano, que mexe ali, que tenta lançar informação que não deve, do funcionário que foi contratado na correria para trabalhar no atendimento ao cliente e ele não sabe como usar o sistema ainda, ele começa a jogar um monte de informação ali que não deveria, essa informação entra no algoritmo do sistema, começa a quebrar um monte de coisa no meio do caminho.
Então, galera, existem N motivos que não estão relacionados a problema de programação que geram bug. Então, se vocês me perguntassem hoje, Luciano, qual seria a maior prática nossa em programação dentro de uma empresa de TI? Resolver bug, tá? Por quê? Porque o sistema precisa continuar operando e é a melhor forma de treinar vocês. A melhor forma de treinar um desenvolvedor novo é fazer ele debugar código. Vou aproximar ele da regra de negócio da empresa, vou aproximar ele dos conceitos do projeto, de como que o projeto foi dividido, de como que as coisas estão, a linguagem que foi utilizada, quando eu digo linguagem, se é brasileira, se é em inglês, qual foi o idioma utilizado naquele desenvolvimento. Repositório, ele vai precisar mexer, ele vai precisar subir ambiente de teste. Então, eu vou treinando esse profissional. Então, é uma prática muito comum. A galera que vai entrando, ela já vai se deparando com bugs, com problemas que o sistema vai apresentando, para que vocês possam ir adquirindo experiência e adquirindo bagagem profissional, tá? À medida com que as coisas vão acontecendo, que vocês vão evoluindo, que vocês vão se acomodando na equipe de vocês, aí a gente começa a oferecer mais a cerejinha do bolo, né? Uma demandinha de melhoria, uma demandinha de alteração de alguma coisa, coisas mais tranquilas que não frustram tanto. Mas por que eu preciso dizer isso para vocês? Porque a programação docente, aquela que não tem outra forma de se ensinar a programação a não ser por ela, é aquela programação início, meio e fim. A programação cotidiana, falando em resolução de bug, é a resolução do meio. Ou seja, eu não sei de onde veio, eu não sei qual é o fim, mas eu sei que tem um problema aqui. E esse problema aqui está afetando aqui. E eu preciso resolver esse problema. E aí é a dificuldade, pessoal. Porque vai mexer no recheio da coisa. E às vezes, o recheio da coisa, ele não era o recheio só daquilo que você está mexendo, que você está corrigindo. Às vezes o recheio da coisa é o recheio de um monte de outras coisas. Às vezes aquele recheio ali, ele não é um ingrediente só desse relatório. Ele é um ingrediente do pessoal comercial. Ele é um ingrediente porque o pessoal comercial usa esse relatório para captar lead. Acontece, tá? Ou às vezes é o contrário. Às vezes o pessoal de vendas utiliza as informações do lead que o comercial gerou e no meio do caminho teve um bug ali, trocou o telefone do lead, sei lá, impactou o trabalho. Repare, eu não estou nem corrigindo o lead e nem corrigindo o cliente. Eu estou tentando encontrar um problema no tráfego desse meio. Aí você diz assim, Luciano, mas é só corrigir o telefone. Mas e se esse cliente já tem cadastro comigo em outras aplicações com esse telefone cadastrado? E às vezes esse telefone é justamente o identificador dele e em outros sistemas. Só atualizar ele aqui não vai ser a melhor solução. Talvez vai ser para o meu problema, né? Se eu for aquele desenvolvedor que pensa que a minha vida se resume a código, eu vou resolver meu problema e vou embora para casa. Ah, tem um bug aqui que o telefone está errado. Update na tabela para corrigir o telefone. Show! Baixa o notebook e dispara para casa. No outro dia o negócio está explodindo, porque aquele cliente tinha um problema em uma aplicação. Por causa do update que tu fez, agora ele deixou de acessar 10 e só acessa aquela. Eu já vivi bastante experiências nesse sentido também. Hein, professor Jaime? Já teve experiência de um desenvolvedor corrigir um problema e arrumar uns outros 15? Todo dia. Todo dia. Todo Então dia. não me deixa mentir, né? Ainda mais quando a gente... Isso eu estou falando só de questões internas, né? Quando a gente trabalha com a nossa TI interna, onde a gente gera as facilidades para fazer um trabalho interno. Eu consigo dizer para ti que isso acontece no próprio cliente. Como a gente é uma empresa que presta serviço nas nossas vendas, a gente trabalha aí com um recorrente bacana, a gente tem que prestar suporte, né? E as nossas soluções são complexas e robustas e duras, né? Duras e não tem como ser diferente. Acontece várias, principalmente quando a gente coloca um iniciante para fazer correção de bug de sistemas um pouco mais complexos. Então ele resolve uma coisa e na outra semana o cara do financeiro diz que parou a aplicação do cliente. Isso é todo dia. Aqui é todo dia. Todo dia. Por quê? Porque
tá tendo bastante rotatividade também da galerinha, né? A gente não está conseguindo formar o pleno. Ou a gente tem o júnior, ou a gente tem o sênior. Não sei se isso acontece na Nexera. Aqui até que a gente consegue aguentar. A gente Aqui consegue aguentar alguma coisa. aqui a gente está com bastante dificuldade de formar o pleno, que é aquele cara que não é tão cru, mas não é o cara que é tão bom, mas é o cara que já dá Já para se vira. deixar ele sozinho e ir pro shopping sozinho com o carro da gente, sabe? Uhum. E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente tem a tal da rotatividade, né? E por N motivos que a gente já conversou ao longo do debate, né? Mas isso aí é bem de praxe aqui, o que acontece bastante, tá? E não é incomum, não. Acontece mesmo, tá? E aí, por conta desse lastro, né, de experiência, a gente acaba sofrendo bastante com isso mesmo, porque o pessoal não entende o início, meio e fim do processo, né? Ele é contratado para fazer um pedaço e ele resolve aquele pedaço, e aí depois deu-se o problema. Que é uma coisa também que é uma questão que eu vou levantar essa, e aí vai dar 9 horas. Eu gostaria de abrir para perguntas, né? Para mim, para o professor Jaime, se tiver outros profissionais da área também que quiserem se manifestar, para a gente poder trocar uma ideia com o pessoal também em cima das dúvidas deles. Mas é com a questão da rotatividade, tá? Pessoal, é muito importante também que vocês saibam o que vocês querem na carreira de vocês. Qual que é o foco? Qual que é o objetivo? É muito comum a galera pensar assim, não, eu quero trabalhar na área de negócio, mas eu vou iniciar na programação, porque pelo menos assim eu entro na empresa e depois que eu estiver lá dentro as coisas acontecem. É um caminho um pouco arriscado, tá? E eu confesso para vocês, como eu falei para vocês, eu sou apaixonado por programação. Se vocês me perguntassem, Luciano, o que tu mais gosta de fazer na tua profissão? Programar. É o que eu mais gosto de fazer. O que eu menos faço? Ou melhor, né? O que eu não faço Não. mais? É programar, tá? E não foi por opção, não. Foi por necessidade, tá? Mas eu tô num momento onde eu fico assim, eu gosto de estudar. Aí agora eu preciso definir um tema de dissertação para mestrado. Aí eu cheguei lá no mestrado, os professores disseram assim, cara, a gente está com um problema de conexão entre os sistemas de saúde, porque os sistemas de saúde são tudo independentes no Brasil, cada clínica, cada hospital tem o seu, e a gente precisava criar um Big Data para anexar todas as informações num banco de dados só, mas a gente não sabe como que a gente vai fazer para unir esses dados tudo. Aí o programador já pensa, né? Pô, mas dá para criar vários scripts, onde se a clínica trabalha com planilha, eu importo a planilha, se a clínica trabalha com banco de dados, eu importo as informações direto do banco de dados. Dá para criar vários boots, vários robozinhos que ficam ali executando diariamente isso e alimentando o Big Data. Aí o que o programador faz? Ou eu tenho um tema de Big Data legal, vou desenvolver boot de integração de informação médica para Big Data. Cara, eu não consigo mais ser programador. Aí eu fico naquela, pô, mas será que eu programo? Será que eu não, ou será, eu não estou mais. E é isso que me deixa, sabe, professor Jaime? É o que embate a profissão. Porque assim, agora eu preciso gerir a equipe, eu preciso gerir a minha empresa, eu preciso entender um funcionário, conversar com ele, talvez não como conversariam comigo, mas eu preciso saber falar com ele, preciso saber me portar numa reunião, preciso saber que em determinados momentos eu vou participar de uma reunião que eu sei que o cara tá falando besteira e tá vendendo uma coisa impossível de entregar, mas eu não sou louco de falar isso numa reunião. Como desenvolvedor, eu posso. Cara, não vende isso aí que eu não vou fazer, não tem como. Mas agora, no outro lado, sentado no outro lado da mesa, se eu falar isso, eu tô na rua. Por quê? Porque a minha função agora é garantir que eu vou entregar. Que a empresa vai ganhar dinheiro. Porque eu tenho um custo para a empresa. E aí, galera, para vocês entenderem que existe vida além do código, eu não programo. Eu não estou mais desenvolvendo nada, eu não resolvo mais bug, eu não mexo mais no código, nem acesso eu tenho mais ao GitLab, ao Oracle, eu não tenho mais, tiraram os acessos. E o meu custo é mais alto do que o desenvolvedor sênior da minha equipe. E aí, isso gera uma certa frustração dentro da equipe. Por quê? Porque para a equipe a gente não faz nada. Né, Jaime? Não tem isso na tua empresa também, da galera achar que tu não faz nada? Sim. O problema é que
o nosso trabalho ele é intangível ao olho da pessoa no sentido de execução, né? A gente consegue muito bem lá e mapear o desempenho de um desenvolvedor, por exemplo, através da linha de código que ele faz, ou através da aplicação que ele criou, ou da facilidade que ele corrigiu, né? E a gente não. A gente tem que trabalhar em cima. A gente tem que fazer... eu costumo dizer que a gente é a maquininha de pegar o sim do shopping. A gente não tem que executar, a gente tem que coordenar o melhor cara para executar para a gente. A gente tem que fazer todo esse Lego, é que nem aquele cubo mágico, a gente tem que fazer esse cubo mágico sempre fechar. E para isso a gente tem uma equipe. Mas muitas vezes essa equipe está em casa com a família e tu está em casa com a cabeça doendo, dizendo como é que eu vou entregar esse produto, quando na realidade programar era o mais fácil, entendeu? Então, essa visão que se tem da gestão, onde não se faz nada, é uma visão de atividade. Quem não passou por isso? Quem passar por isso vai ver, porque precisa entender mais do que todo mundo, porque tu precisa alocar da melhor forma o teu recurso, isso não tem sentido. Tu é cobrado por resultado, eles não querem saber se a tua família deu problema na semana, não tem que entregar o projeto, eles querem saber que esse projeto precisa ser entregue porque eles querem ser rentabilizado, né? E a tua equipe acha que te enrola quando diz para ti, eu me atrasei 10 minutinhos porque bateu o ônibus do negócio. Então, são várias coisas que às vezes tu sabe que o cara tá te enrolando, mas tu tem que levar na maciota porque tu precisa que as coisas aconteçam. E ele é um elo importante, é igual uma corrente. Se ele se quebrar, o teu resultado não vem. E se o resultado não vem, você é cobrado por um número. E aí não adianta nada tu ser um puta de um profissional, saber codificar em todas as linguagens. Se tu não souber que existem situações dentro da tua vida profissional que te levam para cima ou te levam para baixo, não faz sentido ser um profissional experiente. Por quê? Porque tu não vê evolução de carreira. A não ser que tu é um cara conformado e gosta daqui dali e vai viver para aqui dali. Mas eu acredito que no mundo atual ninguém mais quer ficar sentado programando por 20, 30 anos. Eu acho que a gente quer uma evolução, a gente quer pegar um projeto, tocar esse projeto e fazer acontecer o projeto. Só que esse projeto não vai se tocar sozinho. Tu vai precisar de pessoas, vai precisar de recursos, vai precisar de investimento, vai precisar de alguém que aposte em ti, que é diferente, que ainda é pior ainda, né? E aí aonde o nosso debate aqui fica quente, porque existe muita vida. Na realidade, existe só vida depois do código. O código é a consequência pelo que eu vou chegar no meu resultado final, que é uma satisfação de ganhar bem, uma satisfação de ser promovido, uma satisfação de ganhar os créditos pelo meu conhecimento. E aí, te pergunto, volto à pergunta para ti, Luciano. Como que tu não fica frustrado de saber que a evolução da tua profissão ela está indo para um caminho mais fácil? Como profissional, como que tu se sente frustrado em saber que o cara tem todo o conhecimento para fazer o trabalho dele, mas se ele pensasse um pouquinho além da casinha, o teu resultado seria melhor porque iria te funcionar a conseguir resultados melhores e fazer com que ele evolua junto contigo dentro do teu setor. Tu, enquanto gestor, traz para a gente essa visão, então. É o mais difícil e é o que eu mais estou sentindo, tá? Infelizmente, a galera não vem na mesma pegada, como o professor Jaime falou, e depender do profissional que muitas vezes vem sim com esse papo e como eu mudei de equipe, a galera da outra equipe não me conhecia muito, não sabia que eu vim do desenvolvimento, que eu vim da programação, então no início eu me deparei com algumas tentativas frustradas de me enrolar, de coisas assim, não, cara, isso aí é muito complexo e tal, isso aí eu vou levar 2 semanas para fazer. E aí eu olhava assim, no início a gente só entende, né? Eu disse assim, pô, mas 2 semanas, velho. Tem certeza? Tenho. Pô, cara, vou te ajudar então, abre aí. E a gente resolver, tipo, em meia hora. Mas porque talvez ele tinha essa cultura, porque talvez, e aí é onde eu entro num ponto que talvez o outro profissional que estava ali efetuando aquela função na qual eu estou agora, não tinha o conhecimento técnico, tinha o conhecimento de gestão, mas não tinha o conhecimento técnico de programação,
e talvez passava. Mas, cara, o quanto que essa equipe deixou de entregar? O quanto que essa equipe deixou de produzir? Quantas pessoas nessa equipe que hoje são desenvolvedores poderiam ser arquitetos? Eu tô falando de uma evolução salarial de 4 a 5 mil reais, pô. Quem não quer continuar trabalhando com desenvolvimento, mas ganhando o dobro praticamente do que ganha pela alteração de função? Mas como é que eu vou promover um desenvolvedor sênior para arquiteto se eu estou claramente vendo que ele não está na mesma pegada do que eu, o que eu peço para ele resolver e que ele resolver em 2 dias, ele vai levar 1 semana. A minha equipe entrega menos, eu sou cobrado mais, porque quanto menos eu entrego, mais eu sou cobrado, mais insatisfeito fica o cliente lá no outro lado, menos a empresa cresce. Cara, o impacto é enorme nessa brincadeira toda. E eu propus esse tema de existe vida além do código justamente porque eu queria que a galera entendesse isso. Eu queria que a galera entendesse que vocês vão ganhar dinheiro, pô. Vão. Hoje em dia, a nossa profissão, se vocês forem comparar com outras profissões, por exemplo, eu vou chutar aqui, vou falar do que eu conheço, tá? Minha esposa é formada em Direito. Cara, estuda, tá? É doído, tá? Chega a doer o coração de ver como estuda. Eu acho. Esse dia eu falei pra ela, se eu estudasse o tanto que eu estudo, eu acho que eu já seria um gênio, pô. Porque estuda, cara. 5 anos de faculdade e assim, ó, final de semana trancado, porque é uma exigência. Aí batalhou, passou num concurso, cara, R$ 2.800 por mês. Tudo bem, é 30 horas semanais e tal, mas, pô, velho, 5 anos de estudo, pô. Aí eu contrato um tester júnior lá na empresa, um cara que aprendeu agora a mexer no Selenium e automatizar um testezinho ali, não muita coisa. O cara sai ganhando 3,5 pau, pô, com 16 anos, 17 anos. Então, a nossa profissão, ela tem essa característica, né? A gente tem a oportunidade de iniciar ganhando muito bem. Mas uma coisa que eu percebo, Jaime, tu deve perceber isso também, é que a galera inicia ganhando bem e morre ganhando a mesma coisa. A sua grande maioria que não entende que existe vida além do código. Eu estou na Nexera há 1 ano e 8 meses, eu acredito. Cara, 1 ano e 8 meses, eu já fui promovido 2 vezes. Eu entrei na empresa há 1 ano e 8 meses, pô, entrei ontem na empresa. Tem gente na minha equipe que tá há 20 anos na empresa. 20 anos o cara tá lá, pô. Tem coisa que só ele sabe. E o cara tá 20 anos lá, pô, desenvolvendo, entendeu? Aí tu vai ver, perguntar pra ele, cara, e aí, o que que deu? Não, cara, o meu negócio é desenvolver, o meu negócio é programar. Perfil. Aí eu perguntei, esses dias eu perguntei, tá, cara, mas a Nexera tem 25 anos, se eu não me engano, tu tá há 20 anos. Pô, quando tu começou na Nexera, a Nexera tinha acabado de começar, cara, trabalhava eu, 4 funcionários e os 3 donos numa mesinha de cozinha, numa sala lá na Rio Branco. Olha só da onde que o cara veio. Hoje a Nexera, prédio em São Paulo, prédio gigante aqui. Os caras que trabalhavam com ele hoje, sei lá, os caras diretor da empresa, conselho. E eu falei, tá, cara, e tu? Ah, não, cara, eu gosto de programar, meu negócio é 0 e 1, pô, meu negócio é código. Eu não gosto de gestão, essas coisas, eu não curto, não. Assim, pô, cara, mas tu tem noção que o cara que começou contigo hoje tá, tipo assim, ganhando 30 pau por mês? Ele cara, mas eu gosto de programar, eu gosto de ficar por aqui mesmo. Tem problema? Não. Se o cara é o que ele gosta, ele é feliz assim, mas, pô, ele poderia estar ganhando o dobro programando, tá? Se ele talvez soubesse se vender dessa forma. Tem coisa hoje que depende dele para existir na Nexera. Tem coisa que eu não posso mexer sem pedir para ele. Eu, sendo gestor, tenho que chegar e dizer para o seu cara, posso mexer nisso aqui? Se ele disser que não, eu não mexo. Porque só ele sabe de onde é que surgiu aquilo ali. E aí, galera, o que todas essas experiências me fizeram entender? Quem quer crescer profissionalmente, quem quer isso mesmo, estabilidade, uma faixa salarial aí de 5 a 10 mil reais por mês, trabalhar home office, computadorzinho da empresa, é isso aí, tá? Tem bastante vaga no mercado, inclusive depois se quiserem me mandar o currículo de vocês, a gente pode analisar também, mando pro Jaime, o Jaime também analisa, tem vaga, Tô tá? precisando bastante. Os meus alunos sabem que isso não é mentira, alguns já estão encaminhados, os que não estão ainda sabem que tem essa oportunidade, tá? E hoje reduzi um pouquinho, porque me queimaram, mas enfim, depois passa e a gente evolui. Mas se quiser além,
se quiser um pouco mais, tem que entender que existe vida além do código. Faixa salarial, beleza, é a faixa do até o código. Então, acho que, né, professor, a gente pode encerrar dizendo, então, que existem 2 parâmetros. A galera da programação gosta dessa palavra, né? O parâmetro profissional até o código, que é uma boa faixa salarial, uma vida instável, uma vida dentro da zona de conforto de cada um, que é muito boa, inclusive, e que não é nada ruim, e que aconselho, tá? E a vida além do código, que aí é a vida um pouco mais corrida, é a vida um pouco mais conturbada, é a vida um pouco mais requisitada, onde o telefone não para de tocar, onde as coisas são um pouquinho mais cobradas, mas é além, né? E aí, quando eu digo para vocês, o além é além mesmo. É além salarial, é além satisfação pessoal, profissional. É o fato de poder ajudar outras pessoas, por ter chegado em determinado ponto na carreira onde você possa ajudar outras pessoas. Isso é extremamente satisfatório também. Então, galera, escolham hoje até onde vocês querem limitar a carreira de vocês. Até o código ou além do código. Professor Jaime, eu deixo contigo uma palavra aí final. E a galera que quiser mandando pergunta, eu já vou vendo aqui no chat o que vocês forem perguntando. E ao final da fala do professor Jaime, se tiver alguma coisa, a gente vai responder vocês em tempo ainda. Combinado? Meus queridos, a nossa intenção aqui é fazer com que vocês saiam da casa, né? Não é porque vocês fazem um trabalho que é técnico, que é voltado, que é customizado, que vocês têm que se contentar com essas características, né? Aquele que faz mais, ele recebe mais, ele é visto melhor, né? Se você quer ser um destaque no ramo de atuação onde você está inserido, você não pode fazer o básico. O básico que é fazer o trabalho bem feito. Para isso aí você já é contratado, beleza? Você vai ganhar aquele salário porque você está fazendo aquilo que você foi contratado, beleza? Tranquilo. Na medida em que você começa a sair da sua casinha, começa a fazer coisas diferente daquilo que você foi contratado, aí você começa a ter as melhores experiências. Ontem eu brinquei e disse que eu adoro dinheiro, eu adoro experiência, eu adoro poder viajar, sair, usar minha sunguinha verde-limão lá nos hotéis, ver todo mundo rindo, olha lá vai o gordinho. Mas a minha satisfação de ser um profissional melhor está além daquilo que eu aprendi na academia, está além daquilo que me pagam para fazer. Por quê? Não estou puxando o saco de ninguém. Eu só acho que se eu estou num lugar onde eu sou valorizado, eu ganho bem, eu não quero perder essa oportunidade. Então, vou fazer de tudo para continuar nesse lugar onde estou inserido. Vou fazer de tudo para tentar melhorar e fazer coisas que o meu concorrente não vai fazer. Quem é o concorrente? Vários. Seus amigos, seus parceiros de profissão. Tem vários. Tem aquela pessoa que quer te dar rasteira porque ele é invejoso, ele não consegue fazer aquilo que você faz. E aí pensar fora da casinha é bacana, tá? Então, galera, se eu puder dar uma dica aí de um gordo de 38 anos aí que já passou por alguma coisa, que há 20 anos trabalhava dentro de um container, tá? Contando parafuso de 100 em 100 e hoje consegue ser o assessor executivo do presidente, tá? É porque a gente sai fora da casinha. Trazendo para minha vida, não entendo nada de código, né? Mas eu fui além do código. Eu vi que existia vida além da contagem do parafuso. E a analogia é verdadeira. Se você quiser programar, você vai ganhar para aquilo. Vai ser visto como um bom programador, um excelente programador. De repente entra ali na condição onde o Luciano falou do cara que iniciou na Nexera e para ele a vida dele é essa, só que ele é um elefante branco. A grande maioria não pensa como ele. A grande maioria quer pegar o lugar do Luciano. Pode ter certeza. Quer pegar o lugar dele. Por quê? Porque tem status, porque tem visão, porque ganha bem, porque tem possibilidades. Vão em busca. Vão em busca dessa possibilidade. Se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui para ajudar do jeito que vocês acharem melhor. Acho que o Luciano também é um cara para frente, é um guri novo, como ele diz, né? Um guri novo. Eu sou um pouquinho mais velho, mas gosto muito de ficar com pessoas, gosto muito de instruir pessoas, tá? Fiquem bem, pensem,
Abrem o HD da cabeça de vocês, o que vocês achar que é código bom, vocês deixam aí dentro, programando a cabeça de vocês, o que vocês acham que é bug, vocês jogam fora e sejam felizes. Quero agradecer ao Luciano pelo convite, quero agradecer a participação daqueles que aqui ficaram, trocaram tiquitita pela gente, e fico à disposição aí e torcendo por sucesso de todo mundo. Tá contigo, Luciano? Show de bola, pessoal. É isso aí. Também, como o professor Jaime falou, e curti pra caramba. Obrigado pelo novo aí, professor. Isso aí nos motiva a continuar, cara. Isso aí é importante, pô. Um mundo onde todo mundo acha que o cara é velho, ser visto dessa forma é bem importante, cara. Bem emocionante, inclusive. Mas, galera, obrigado pela participação de vocês. Também, assim como o professor Jaime, eu sigo à disposição, tá? Uma vez, ontem o professor Jaime falou algo que eu achei muito bacana, vou roubar a frase dele e vou falar aqui hoje na caruda, na presença dele ainda. Uma vez aluno meu, sempre aluno meu. Então, assistiu uma aula minha, assistiu uma palestra minha, a galera aí me conhece, sabe? Eu respondo WhatsApp, eu respondo LinkedIn. Esses dias, uma aluna nossa, foi uma experiência bacana, vou finalizar contando essa, tá? Eu vi uma aluna minha aqui que teve aula comigo lá no Senac da Prainha. Eu reconheci pelo sobrenome, mas também não vou lembrar agora. Mas reconheci e achei bacana porque ela colocou lá no currículo dela que se formou no Senac. E aí o pessoal do RH veio perguntar para mim se eu conhecia. E era lá no Senac do Centro, não era nem no meu, mas eles não sabem fazer essa distinção, né? Então, ó, Luciana, essa menina aqui se formou e tal, se inscreveu para essa vaga. Tu conhece ela? E o bacana foi que ela me mandou tanta mensagem na época no Teams, perguntando coisa, tirando dúvida, mas tanta mensagem, principalmente fora da hora que eu gravei. Quando eu vi o nome dela, eu falei assim, eu lembro. Eu dei aula para ela, extremamente participativa, interessada, perguntava toda hora, tal. Entrevistaram ela, se ela aceitou a proposta ou não, eu não sei, mas foi feita uma proposta para ela. Então, eu achei bacana essa situação, né? Porque realmente eu acho que eu dei aula 2 semanas para ela, que foi substituindo um outro professor que pegou Covid na época, não pôde dar aula, eu assumi, dei 2 semanas de aula e depois saí. Mas, roubando a frase do professor Jaime, uma vez aluno meu, sempre aluno meu. Então, podem nos procurar, podem contar conosco, que a gente vai estar sempre à disposição de vocês, com o intuito de fazer com que vocês cresçam, galera. Por favor, desconsiderem aqui comentários talvez pessoais sobre qualquer coisa, né? Sobre, enfim, o nosso objetivo aqui não foi de maneira nenhuma determinar o que é certo e o que é errado, até porque não cabe a nós, mas sim tentar instruir vocês e facilitar aquilo que nós sofremos, aquilo que nós passamos e talvez nós faríamos diferente hoje. A gente tentou nessa 1 horinha aqui compartilhar com vocês. É isso, professor? É isso aí, galera. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou fazer igual a Xuxa fazia. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Vocês aí são jovens e não vão entender a analogia, né? Esse é o azar de falar com as pessoas de tecnologia, que são cada vez mais jovens, né? Mas a Xuxa sempre dizia isso quando terminava o programa dela. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês, e a gente se vê por aí, ou no mercado de trabalho, ou em alguma palestra, alguma conversa, aí nos corredores aí da vida. Tranquilo? Sucesso para todos. Professor, obrigado pelo convite, viu?